Volto a Valença, porque houve aqui uma questão que não ficou bem clarificada. O Presidente da Câmara de Valença, há pouco, o Sr. Ministro, queixou-se de que no primeiro estudo Valença aparecia com o tal serviço de urgência básico e depois isso lhe foi retirado. Por outro lado, também se explicou que muitas vezes seria necessário ir a Monção, portanto, para a frente, para depois voltar para trás, para Viana do Castelo, para o tal hospital polivalente. O Presidente da Câmara de Valença vem acompanhado de um médico que conhece bem a região, por acaso até é cirurgião, e que tem também outro ponto de vista diferente daquele que a Comissão elaborou. Faz favor, Sr. Diogo Cabrita. Muito boa noite, Fátima. Também sei que é de Valença e que tem esta preocupação. Nasci em Lisboa, mas cresci em Valença até aos 15 anos, portanto, de coração. Muito obrigado por nos trazer a este programa. De facto, eu tenho uma visão completamente dissonante deste processo. Acho estranho que, por exemplo, o relatório da Comissão intitule que em Portugal só existem duas formas de urgência, e eu tenho o direito de achar que também elas são más, tal como eles analisam com esta facilidade que os SAPs eram um mau processo, nós também podemos achar que as outras também não eram boas. As tais 73 que ficavam, que agora diminuem algumas e passam a 83. A realidade de Portugal é que nós tínhamos a sensação subjetiva da defesa na presença de um SAP à porta. E aquilo que acontece com o relatório da Comissão é que 5 milhões de consultas feitas em SAPs desaparecem do processo e desaparecem do relatório. O que era aquilo? Quem pagou aquilo? Então aqueles 5 milhões não existiram? Aquelas 5 milhões de pessoas que foram referenciadas para esses SAPs não existiram? Esta sensação extraordinária de defesa à porta de casa é também a sensação subjetiva de ficar indefeso que surge quando lhes fecham os sapos da porta. Fátima, num país em que se ganha as misérias que se ganham, em que o Estado é perdulário em tantos sítios e tantas coisas, porque é que o povo há de sentir que há de ficar indefeso na sua porta? Isso é um problema extremamente grave. O que é que o senhor está a defender? Eu estou a defender que o SAP seja reforçado em Valença? Em Portugal um sistema de saúde, e que ainda existe, que foi aferido por Vila Verde Cabral, por exemplo, que o Sr. Ministro conhece muito bem o relatório, e que dizia que o povo gostava do seu sistema. Existiu um sistema de saúde que foi bem cotado ao nível internacional, e agora ouvimos dizer repentinamente que o sistema de saúde não presta para nada, inclusivamente tem 5 milhões de consultas que não têm qualquer interesse. Doutor, nós desvirtuamos aqui de uma forma até perigosa, eu fico preocupado do meu colega da Ordem dos Médicos não ter dito nada, que 5 milhões de consultas foram lançadas assim, como quem nada quer. Mas desculpe-me acabar aqui o raciocínio rapidamente. Nós não podemos fazer medidas novas sem ter o impacto daquilo que vamos fazer. Também não podemos estudar novos processos de fazer trabalho sem ter a avaliação daquilo que fizemos antes. Em Portugal há experiências extraordinárias da Clínica Geral que têm com certeza impacto nos hospitais à sua volta. Em Portugal há coisas tão extraordinárias como, por exemplo, nós termos em Coimbra, num raio de 1 km², mais neurocirurgiões do que tem Paris. E, portanto, Coimbra tem 2 hospitais centrais, 100 médicos a receber de noite, para 35 urgências noturnas. Com essas, estes senhores que estão aqui tão ofendidos e bem por um sistema que muda, ficariam espantados. Então, mas o meu médico é assim tão preocupante e os 100 de Coimbra a atender 35 não são? Fátima, há aqui outra coisa extraordinária. Nós em Portugal temos de facto que referenciar as patologias e o que há bocado o Luís Campos dizia é extremamente importante. Nós temos de facto em muitos sítios pequenos hospitais que trabalham magnificamente, mas também os temos que trabalham menos bem. Agora o que temos de certeza, e o Sr. Ministro sabe isso melhor que todos nós, é grandes hospitais que trabalham muito mal. E quando o nosso colega da Ordem e professor no Hospital de Universidade de Coimbra nos diz que o seu hospital é um hospital modelo, esqueceu-se que o seu hospital é um dos maiores consumidores de dinheiro do Sistema Nacional de Saúde português. Mas ele escreveu isso no artigo, praticamente. E essa reforma
exige coragem, exige capacidade política, exige uma coisa que o Sr. Ministro tem que fazer, que é mexer com bens instalados de produtividades baixíssimas, de incapacidade de aumentar as produções. Tudo isso faz parte de uma reforma que é nas cidades e que deixa o mundo rural à parte. O mundo rural precisa dos seus sapos neste momento, porque precisa de sentir a capacidade de sair de casa e ter segurança. Aquilo que eles estão a falar é um erro enorme de percepção do que são as pessoas. Eu, quando saio, e reparo que o Presidente da Câmara, que foi quem me trouxe de Valença do Minho, de quem sou, onde eu sou autarca, na Assembleia Municipal, reparo o seguinte: quando nós saímos de casa e temos a sensação de segurança por ter um SAP, pode ser muito pequena, pode ser muito errada, mas enquanto não me der algo melhor, a sensação de ficar sem nada é absolutamente inaceitável. E isto... Continua. Isto Portugal entende. Isto Chaves entende. Outra questão importante é perceber o seguinte: há coisas tão estranhas em Portugal quanto isto. Valença do Minho acabou de ter mais de 50 mil contos investidos nesse tal centro de saúde, que agora fecha na sua resposta à população. Ainda não sabemos, vamos ouvir aqui se fecha ou não, ainda não sei. Agora podemos arranjar para ali uma outra solução. Mas nós não podemos pintalgar de pequenas soluções um sistema que, como lhe dizia, não estava completamente mal. O que está mal, e que de facto gasta imenso dinheiro, e eu não vi coragem política ainda para o fazer, e acredito que este Sr. Ministro é capaz de o fazer. Fui aluno dele na Escola Nacional de Saúde Pública, tenho por ele imenso respeito, mas acho extraordinário que nós só falemos do mundo em torno das grandes cidades. Repara uma coisa: quando os hospitais centrais, às vezes a 5 minutos de distância uns dos outros, não têm nenhuma solução neste momento, o que nós temos a seguir é a montante pequenos hospitais que necessitam. Eu dou-lhe um exemplo: Aveiro, Leiria, Pombal, Figueira drenam para Coimbra. Se houvesse mais capacidade de resposta nesses hospitais, drenavam muito menos doentes. Mesmo assim, drenando estes todos para Coimbra, por falta de algumas especialidades, o valor final à noite em Coimbra é este que eu lhe estava a dizer: mais de 100 médicos especialistas a receber para terem 35 a 45 doentes por noite. Sr. Doutor, deixe-me agora vir aqui, porque o senhor acaba de lavrar importantes queixas, e uma delas tem a ver aqui com este lado. José Manuel Almeida. O que este senhor acaba de dizer é que vocês não entenderam a tal questão da confiança das populações no que diz respeito ao seu SAP. Vocês querem, à viva força, dar-lhes uma medicina profissionalizada, a tal medicina da urgência, enfim, certamente até em parâmetros europeus, ou do mais elevado que haverá na Europa, mas retirar-lhe a tal confiança do médico que está ali ao pé e que lhes pode valer no sentido de um primeiro diagnóstico, pelo menos. Como é que responde ao Dr. Diogo Cabrita, que é cirurgião, aliás, é médico como os senhores. É meu colega e amigo. É seu colega e amigo? Olha, não sabia, acabo de saber. O que eu quero dizer ao Dr. Diogo, antes de lhe responder objetivamente às questões mais objetivas, é o seguinte: eu partilho muitas das coisas que o Dr. Diogo disse. Agora, não cabe no âmbito deste debate escalpelizarmos todos os erros de planeamento dos últimos 20 ou 30 anos. Nós o que estamos a fazer é uma tentativa de reforma que tende a corrigir erros gravíssimos de planeamento. Eu refiro-lhe, a propósito disto, e en passage, perdoe-se a expressão, que não há neste documento nenhuma palavra sobre SAPs. Portanto, esta reflexão sobre SAPs eu partilho-a, mas no âmbito desta reforma não está escrito em nenhuma página que fecha SAP nenhum. Não em nenhuma página. Depois, lamento ter perdido 10 ou 15 minutos a explicar conceitos. Eu disse no princípio do programa, e não reparei se o Dr. Diogo estava ou não... Estava. Que há 2 conceitos de urgência que se estavam a confundir. E disse que um, para nós, é tão importante como o outro, que é este conceito de urgência do cidadão. Era disto que eu estava a falar. Da resposta adequada e rápida para limitar angústias e dar respostas certas.